Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, valentes, tudo bem? Que Deus abençoe a sua segunda-feira, essa segunda-feira abençoada, onde nós começamos muito bem, graças a Deus. Começamos logo cedo com a oração de Jabes, orando, declarando o nosso dia, a nossa semana, crendo no poder, no favor do Senhor sobre as nossas vidas. E é mais um prazer nós estarmos aqui, eu, Murilo Rossafa e o Anderson Cassim, aqui na Hora dos Valentes, nessa uma hora onde nós estamos aqui pelo meu canal Murilo Rossafa e também em São Paulo pela rádio Adore Mais FM 102.1. E eu gostaria que você já aproveitasse esses primeiros segundos aí do nosso programa e que você mandasse o link aí para os seus amigos, familiares, grupos, né, para que nós venhamos a atingir o maior número possível de valentes e que possamos crescer poderosamente como autoridades, como provedores, como vencedores, em nome de Jesus. Boa tarde a todos. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. É isso aí, graças a Deus, um prazer estar aqui. Mais uma segunda-feira, né? E já essa semana, penúltima semana antes do nosso maior propósito, né? Em tantos aspectos de 2025, sempre, todo ano, né? É o propósito das férias, é o propósito do meio do ano, é o propósito de quem acabou não fazendo no começo do ano, né? Ainda tem tempo de construir, de edificar. E claro, né, como sempre nós falamos, nós não vivemos de propósito, nós vivemos o propósito da nossa vida. E esse programa tem esse propósito, né, de compartilhar com você. O que a gente faz aqui é compartilhar experiências vividas, experiências assistidas, experiências alcançadas por revelação, por aprendizado no dia a dia com os próprios erros, com os acertos, com a nossa família, no ministério, né? Para que os homens, né? Hoje o tipo de pessoa mais atacada e mais vencida, né? Eu gostaria de dizer que o homem é o tipo de pessoa mais vencedora no momento. Não é por acaso que está estampado na camiseta dos 300 Valentes que homens de verdade mudam o mundo. E o mundo tem mudado muito rápido ultimamente para pior. Para pior. Exatamente, porque o homem tem simplesmente deixado o vácuo. E o vácuo não existe no mundo espiritual. O vácuo não existe na família, né? O vácuo, por exemplo, tem gente que fala assim, né? Quando a gente fala de um assunto chato, polêmico, né, desconfortável, que é o assunto dos abusos, né? Hoje, assim, a quantidade de pessoas que você ouve, né, já da nossa idade e principalmente crianças, né, que você ouve a quantidade de pessoas que teve algum tipo de abuso dentro de casa, geralmente pelo homem. E esse homem, vezes, quem geralmente era? Não era o pai. Às vezes acontece o pai, sim, mas sempre em menor número. Principalmente, primeiro número, o padrasto. Sim. Por quê? É aquela velha história, não é o filho dele. Tem homem que assim é padrasto, tanto sim, como é pai, assim, sim, que eu admiro. Eu já usei exemplos de pessoas que assumiram filhos e filhas. A gente tem, inclusive, aqui no nosso grupo, gente que foi criada por homens que fez o papel que o covarde, sim, o vagabundo do pai não fez, né? O que deixou no vácuo, que fez um bom trabalho, que honrou. Mas, muitas vezes, é aquele pai, é aquele tio, é aquele enteado, é o irmão do padrasto, como no caso da minha esposa, né? Que foi aquele homem que entrou no lugar de outro que deixou um vácuo, né? Ou a mulher que acaba tendo uma vida que ela tem que dar conta de tudo, né? Então, não é por acaso que a gente tem a quantidade de pessoas sem referência, porque não tem a referência de um homem em casa, não tiveram a referência de um homem em casa. Não é por acaso que a gente tem hoje, assim, um número, vamos dizer, um número
astronômico de casos de homoafetividade, né, em tantas famílias, e hoje já a gente vê até nas igrejas isso meio que sendo empurrado como se fosse algo normal. Uhum. Né? Não é algo normal, porque é como Jesus falou lá do casamento mesmo. O número de divórcio não é normal, número de crianças, adolescentes, jovens na homoafetividade, né, homossexualismo, o nome que você preferir. Por quê? Porque faltou a referência. O posicionamento de um homem. Exatamente, eles deixaram um vácuo, né? Exatamente. Meus queridos, boa tarde a todos que entraram depois. Boa tarde, Thaisa, Arthur, Pastor William, Pastor Daniel, Sidney, Luciano, todos vocês, o James, Pastor Júlio, Pastor Marcelo, a Leandra. Boa tarde, amor. O Alex, o seu Noel, a Vitória Mendes, todos vocês, obrigado aí pela participação. Gabriela, o Pastor Denis, o Anderson, Drummer. Boa noite de novo. Né? A Iana Cleide aqui também, né? Que Deus abençoe vocês. E é o que nós sempre falamos, pessoal. O que o Anderson acabou de lembrar. O slogan do trabalho dos 300 Valentes, que por acaso aconteceu agora, nesse último sábado, né? E isso acontece todos os meses, em todos os nossos templos. Então, se você tem um ministério, mudança de vida perto de você, participe do trabalho, seja uma referência, porque é o que nós falamos, homens de verdade. Quem são os homens de verdade? Os homens parecidos com Jesus. Esse é o nosso referencial de homem, né? De força, de carinho, de liderança, de autoridade, de espiritualidade, de comunhão com Deus, de obediência, não é? Então, ele é o nosso padrão. E homens que não são homens segundo a palavra de Deus também mudam, que é o que ele está acabando de falar. A sociedade está nesse caos porque, infelizmente, os homens foram se omitindo. E hoje, eu gostaria de trazer para você uma reflexão sobre um paralelo entre passividade e paciência. E antes de falar, eu queria que você colocasse aqui nos nossos comentários, né, que animal que você pode imaginar que representa a passividade e que animal que você poderia lembrar como uma referência de paciência, né? Enquanto você pensa e escreve aqui, é algo que nós precisamos trazer para a nossa reflexão. As famílias, os casamentos, a criação dos filhos, muito que se perdeu, na maior parte, na verdade, podemos dizer quase que 100%, né, Anderson? Foi por causa da passividade dos homens. Exatamente. Da passividade, da omissão deles, porque isso começou lá com Adão. O Adão estreou, infelizmente, um padrão de terceirizar a culpa, um padrão da omissão, um padrão que quer a autoridade, mas não quer a responsabilidade. Quantos homens que querem ser respeitados, mas não fazem por onde, não são homens da verdade, não são homens que são cabeça, não são homens que são provedores, não são homens que são lideranças de si mesmos. Porque a passividade, ela não escolhe um local para trabalhar. A pessoa que é passiva, ela abandona o corpo dela, ela negligencia os filhos dela, ela não tem ambição no trabalho dela, ela não tem sonhos, ela se acomoda, ela simplesmente não crê mais, ela simplesmente não luta mais, né? Então, esse ponto é algo que nós precisamos nos levantar de uma forma assim muito agressiva. A gente falou esses dias daqueles 4 que foram até Jesus com o paralítico, e aqueles homens, eles não foram passivos de forma alguma. Eles levaram até aquele homem, eles foram corajosos, audaciosos, criativos, né? De buscar um meio. Não, a gente só sai daqui com a vitória. Essa foi a cabeça deles. A gente só sai daqui depois de ter falado com Jesus. O que Jesus vai fazer? A gente não sabe. Mas que a gente pelo menos vai chegar até ele e vai se apresentar e vai colocar diante dele a nossa situação,
né? Porque a gente ouviu ele curar pessoas, viu ele libertar pessoas, então assim, ele vai fazer alguma coisa por nós. É assim que um homem de Deus precisa agir. Se a gente está vendo que os nossos filhos não estão bem encaminhados, o que eu estou fazendo para mudar isso? Eu tô só aqui falando mal dele, falando que a geração tá muito difícil, que é esse tempo que é complicado. Não, a culpa é nossa. Porque se Deus nos colocou como cabeça, então nós temos que dirigir as coisas. Mas para isso nós precisamos desse entendimento. Aqui, ó, nós vemos aqui, ó, vocês precisam colocar aqui, ó, o que é a passividade e o que é a paciência, pessoal. Que eu vi aqui, ó, o bicho preguiça, a tartaruga, né, a paciência, a formiga, e a passividade deve ser a preguiça, né, deve ser o bicho preguiça. Quase isso, a passividade urubu, faz sentido, James. E a paciência a águia, faz sentido, não, porque a passividade espera o animal morrer para comer ele, né? Mas vamos lá. Quem que representa um medo aqui? Quem inspira medo? Você já viu um bicho preguiça, né, Anderson? Não de perto, mas já vi já. Você já viu, né? Já vi. E você já viu também, não de perto ainda, né? Porque você está aqui perto dos lagos, né? Um crocodilo. Ontem eu quase vi. Fazer uma aventura aí. Quem inspira mais medo? O bicho preguiça ou um crocodilo? Quem inspira medo? É. Claro, o crocodilo. O jacaré já inspira medo, imagina o crocodilo. Aquele crocodilo da África, né? Que a gente... Né, tem um de Kissimmee aqui, vídeos, né? Aquele do vídeo lá, né? É. Aquele crocodilão maior que a gente, né? Gordão. Tem uns 3 metros aquele lá. Mas esse é o entendimento. Porque a passividade a gente pode lembrar do bicho preguiça. Mas da paciência é o crocodilo. Porque se a gente analisar, o crocodilo, ele é um dos animais mais bem-sucedidos que existem. Você já parou para analisar sobre isso? Porque olha só, ele não voa, ele não corre, ele não é alto, ele não sei lá, ele não tem uma série de coisas, mas ele é pesado, ele não é ligeiro, mas ele tem uma coisa que a maioria dos animais não tem, ele tem paciência. Então um bicho preguiça, você vê que se ele for para ele se defender, ele não se defende de ninguém. Porque ele é lento, ele é vagaroso, ele é pesado, assim, ele não é pesado, ele tem um jeito pesado, um jeito enfadonho, como se ele estivesse cansado. Então ele não aguenta nada. Mas um crocodilo, aqueles que você já deve ter visto naqueles documentários do Discovery, do NetGeo, né, que ele pega aquele gnu lá, ou seja, aqueles animais, pessoal, aqueles crocodilos, eles às vezes comem uma vez ao ano. Só que quando ele come um gnu inteiro, né? Mas ele tem a capacidade de ficar 1 ano sem comida. Por quê? Porque ele tem paciência. Ele não sabe onde que aquela manada de gnus vai passar. Mas quando passa, quando ele começa a perceber, ele já vai indo para aquela direção, só espera o momento certo de um passar perto dele e ele pegar. Então... É bíblico quase. Né? O qual parte? Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. Ele sabe que vai ter o tempo dele. Tem que estar no lugar certo, na hora certa. Ele vai ter o tempo dele ali. Uma vez por ano vai chegar a vez dele. Exatamente. Então muitas pessoas ficam naquela ansiedade, e se for a hora, e se não for a hora, e acaba não fazendo nada. Então essa é a diferença do paciente e do passivo. Você não tem medo de um bicho preguiça, mas você não chega perto de um crocodilo. Por quê? Porque ele sabe esperar a hora certa. E muitas pessoas, elas não têm sido pacientes. O que seria a paciência? É você saber passar pelo processo. Por exemplo, numa caminhada profissional, você passa por um processo, você começa num estágio numa empresa, você vai galgando degraus lá dentro, você, né, como a gente já viu pessoas que chegaram numa empresa, depois de 3, 4 meses, saíram da empresa, mas por quê? Ninguém me valoriza, eu não fui promovido. Peraí, você foi o melhor, você pagou o preço, você passou pelas etapas, pelos processos. Eu não posso chegar num lugar agora e esperar que eu vou ser o diretor, o presidente dessa empresa no mês que vem.
Não, a gente vê nas grandes empresas, na Apple, por exemplo, né, aqueles que se tornam CEOs são pessoas que estão lá há 15 anos, há 20 anos, ou seja, eles passaram, eles entenderam a cultura daquela empresa, ele passou por cada etapa, cada processo, cada situação que ele foi testado, ele foi lá e deu a boa resposta. Mas muitos acabam se acomodando, se tornam passivos e vão deixando a sua família, vão deixando principalmente a sua vida espiritual. Ela vai se envolvendo com um monte de coisas e ela vai deixando o principal. Então, nós vemos aqui um dos animais que aparentemente não tem assim muitas habilidades, mas ele tem uma que compensa por todas, que é a paciência. Ele sabe esperar o processo. Ele não é o que não vai acontecer, não, nunca vai acontecer, não. Ele sabe que vai acontecer, então ele paga o preço certo. Como uma pessoa que está num processo de cuidar do corpo dela. Se ela olha lá, nossa, que barrigão, né? Nunca vou perder isso daqui, então ela nem começa. Mas aquele que sabe passar pelos processos, ele está lá, ó, como a gente já falou, inclusive no trabalho dos homens. Né? O pessoal que faz a atividade física, o Arthur, por exemplo, né? A gente sabe, quando a pessoa começa a comer melhor, começa a treinar, começa a tirar coisas que inflamam ela, que incham ela, né? Ao mesmo tempo que ela vai ganhando 2, 3 gramas, 4 gramas de massa magra, ela também vai perdendo 3, 4, 5 gramas de gordura por dia. Se ela treina, se ela come bem, come mais proteína e tal. Então ela vai ganhar massa, mas são só 2 gramas. Né? O que são 2 gramas? É muito pouquinho. Mas de 2 em 2, de 3 em 3, ao longo de 1 mês, 2 meses. Então você vai trocando, você vai passando pelo processo. Ah, mas está demorando muito. É verdade. A gente demorou um tempão para construir uma imagem ruim, um corpo ruim, uma coisa negativa. Agora a gente precisa dar um tempo também para nós, para o nosso corpo, para Deus, né? Porque tem gente que estraga com a vida por 30 anos, né, Anderson? Aí quer que agora Deus resolva tudo em 3 dias, em 4 dias, 1 mês, em 3 meses que seja. Não, a gente precisa também dar um tempo para Deus trabalhar, porque não é que Deus precisa de tempo, nós é que precisamos de mudança do nosso caráter. Porque se Ele nos abençoa sem ter um caráter ajustado, Ele está reforçando o padrão, o comportamento errado. Então, esse é o entendimento. Quando nós vamos passando pelos processos, então, um casamento, ele vai sendo trabalhado todos os dias. Ah, mas eu faço 1 semana e a minha esposa ela não deu uma boa resposta, eu vou parar. Eu estou sendo passivo de novo. Eu não estou sendo paciente, eu não estou dando tempo daquilo se estabelecer. Eu não estou esperando que as coisas vão sendo mudadas com a consistência de poder, por exemplo, quebrar aquele paradigma que a pessoa às vezes tem de você, que a pessoa já começa e para, é fogo de palha, é inconsistente, é instável. Não, a gente vai quebrando aquelas mentiras. Uma coisa que a gente não pode fazer é ficar falando, viu, eu mudei, viu, eu fiz. Né? Você faz e fica em silêncio. Para o homem, não fala o que não você fala, tá fazendo. Você simplesmente toma as atitudes no dia a dia. Até porque, assim, isso aí que você falou do casamento, e toda vez que a gente falar de casamento, seja num culto, num programa, para quem não é casado, para quem tem um casamento maravilhoso, perfeito, né? Leva para os outros tipos de relacionamentos interpessoais, porque é a mesma coisa. Existe uma coisa que é muito falada, pouco assimilada e ainda menos absorvida. O que o Murilo falou agora mesmo do casamento. Às vezes você faz e parece que a gente tem uma... Aí tem gente que vai entrar naquela história, não, mas a minha personalidade, ela precisa ser validada. Eu sempre lembro, né, 2 livros muito bons para você ler. As 5 Linguagens do Amor. A gente não lê esse livro para saber do outro, a gente lê para saber de si, tá? Porque eu vejo que muita gente lê o livro para ficar falando, não, porque você é isso, porque você é assim, você é assado, você é cozido, você é frito. A gente tem que saber o que é, para
equilibrar, né? Inclusive para não ficar naquela, para não potencializar isso e ficar anunciando para todo mundo, né? Ó, minha linguagem é essa, faz isso comigo, faz isso para mim, eu preciso disso. Não, a gente lê para se equilibrar, para entender, e a mesma coisa são as 4 personalidades. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que lê, a pessoa ela fica esperando as validações, ou ela fica tentando, né? Talvez naquela ideia dela ter o conhecimento, dela agora controlar o cônjuge, vamos dizer. Ou você controlar o sócio, ou controlar um filho. Não controla. Quando você está nessa... Eu lembro daquele filme do bombeiro ali, A Prova de Fogo. A Prova de Fogo. O homem, inclusive, né, atipicamente, mas tal como aconteceu com o Murilo também, que no caso dele foi ele que deu... Ele não deu o passo na frente, né? Ele fez uma caminhada na frente, né? Quando a caminhada já estava seguindo, aí... A Mariana viu, né? Ou ela entra, ou como se diz, ou ela explode, né? Ela falou, vou entrar, né? Não vou ficar de fora dessa mudança. O que acontece? Naquele filme mostra exatamente como é. Você faz um negócio, não acontece nada. Não, parece não. Não acontece nada. Você faz outra coisa, nada. Aí você vai fazendo. Só que aí quando você vai fazendo o que é certo, o que é bom, quando você entra numa espiral do que é certo, vai chegar um momento, no começo não dá para negar, você fica esperando alguém dizer, olha, nossa, mudou, olha que diferença, olha, nunca vi isso, olha que coisa boa, olha, agora é assim. Você fica esperando, é normal. Sim. Todo mundo espera, todo mundo, independente de personalidade, linguagem do amor, todo mundo espera. Só que quando você, lá dentro, você vai vendo, peraí, eu tô fazendo o que é bom. Se alguém ver, legal. Se alguém não ver, o que eu fiz aqui, eu não me arrependo, não é vergonha, ninguém pode me apontar nada por isso, você faz de novo, e de novo, e de novo. Eu não estou nem falando da flor, né, de fazer a compra para a mulher ter a gentileza, coisas que são certas, que são boas. Isso começa, igual ele disse, de você ter um hábito alimentar melhor, de você começar um exercício que é melhor para você, de você deixar as suas coisas organizadas que é melhor para você, de você aspirar coisas maiores, de você se tornar uma pessoa equilibrada a ponto de ter mais paciência em coisas que você não tinha, ouvir alguém, assistir um vídeo que é bom até o fim, não ficar pulando para aquele videozinho de minuto antes de terminar o que é bom, o que é importante. Isso vale uma palavra, um ensinamento, um curso. Isso tudo é bom. E geralmente, quase que sempre, não tem retorno. Não tem alguém que diz para você, legal, parabéns, continua. Mas você vai fazendo aquilo vai causando efeito em você. Vai causando efeito em você. E se você não parar, que é o que ele está dizendo da paciência, vai chegar um momento que ainda que ninguém veja, você vai ter uma recompensa inevitável por conta disso. Então, para o paciente, a recompensa é inevitável. Ou seja, nem a pessoa, nem as pessoas que estão em volta, inclusive os destinatários para quem ele dirigiu aquelas boas obras, se é a esposa, se são os filhos, se é o funcionário, se é o patrão, se é a empresa, ninguém pode evitar que ele recolha, que ele pegue a recompensa. Por quê? Porque ele vai fazendo tanta coisa boa que ele se torna algo bom. Ele se torna indispensável, ele se torna uma pessoa, a presença daquela pessoa é uma presença buscada. Porque você quer uma coisa errada e ruim, você quer saber que você está num caminho ruim, quando você tem que ficar forçando a barra para as pessoas estarem com você. É ou não é? Sim. Sabe, você fica fazendo aquelas piadas, você fica falando mais alto do que os outros, você quer ser engraçado a todo momento quando ninguém está rindo de nada, quando você se força a convidar para estar com as pessoas. Sim. Quando você é uma presença indispensável, as pessoas querem você com elas. Até naquilo que você não gosta. Até naquilo que não é da tua personalidade, não é do teu hábito, mas as pessoas querem. Fulano, faz isso comigo. Fulano, eu queria que você falasse o que você pensa a respeito disso. Às vezes a pessoa não tem noção, né, do peso que ela tem
né? E às vezes alguém lá te espera uma pergunta, né? Igual você está falando, convida para alguma coisa, convida para alguma situação. Não abre mão dela estar junto Isso em algo. é uma honra, né? Uma validação, que tá sendo que é uma feita, honra, né? claro, mas esse é o tipo de validação que o homem paciente, ele busca. E ele não busca, mas ele vai Ele ter. faz. Por quê? Ele faz e ele vai ter, mas eu não sou assim. Não se trata de você ser. Isso vai acontecer. Quem que dá o exemplo disso na Bíblia? Que tá tudo que ele falou da paciência, da assertividade de fazer o que é bom e o que é certo. Tem um nome. Jefté. Jefté também. O Jefté Verdade. foi fazer o que ele tinha que fazer. Não ficou, mas vocês não vão me ver. Mas vocês não viram que a minha mãe era meu pai. Não ficou, sabe, tentando que alguém visse o lado dele. Olha pra mim, vocês não estão vendo que eu tenho menos que você. Não, peraí, vocês não me querem aqui? Um guerreiro Tá bom. habilidoso. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Foi fazer a parte dele. No tempo dele, não ficou anunciando, não ficou buscando. Não, mas o que eu tô fazendo. Ó, o que eu tô fazendo aqui. Não. Ele foi lá, se distanciou, inclusive. E você tá vendo o que ele falou agora? Viajaram, saíram de uma província para ir até onde ele estava e dizer assim, seja o nosso cabeça e o nosso capitão. Pelo amor de Deus, é só você que pode resolver o nosso problema. Esse é o fruto da consistência. É o fruto da consistência. Não foi do dia para a noite. Você leva anos, né? É o que o fruto da consistência tornou o José quem ele foi, tornou Daniel quem ele foi, tornou Davi quem ele foi, tornou Moisés quem ele foi, tornou o Abraão quem ele foi, tornou todos aqueles. O Pedro, o grande Pedro, que era o Simão. Você vê que o Senhor, ele sempre nos dá a identidade certa para nós, né? A gente vê que o Senhor chamou o Gideão, por exemplo, de valente. Mas ele não se via como tal. O Jesus, ele deu a identidade para Pedro. Pedro, tu és Pedro. Né? Que ele era o Simão, mas ele disse, tu és Pedro, tu és a pedra. Ou seja, você não é mais o inconstante, você não é mais o volúvel, você não é mais a pessoa perdida, que quer mostrar que sabe mais, que é arrogante, que é cheia de si. Não, você é uma rocha. Você não vê uma rocha passeando. Você não vê uma montanha se movendo, você vê aquela montanha sempre lá, na sua posição de segurança, de firmeza, né, de potência, né, que você olha para uma montanha, você vê, nossa, que formação poderosa, olha o tamanho disso, né, aquelas imagens às vezes de drone, né, daquelas montanhas, aquela coisa agressiva, selvagem, essa tem que ser a nossa visão das coisas, aquela coisa segura, né? Aquela coisa forte. Então, Pedro, não, você não é mais Simão, tu és Pedro, tu és a rocha, tu és a pedra. Então, nós vemos isso. O Senhor, ele investe em nós, ele acredita em nós, e isso só acontece com consistência. Não pode acontecer na vida, e não vai acontecer na vida de uma pessoa que é passiva, que ela não luta pela família dela, que ela não luta para crescer. A gente precisa investir na nossa vida, a gente precisa acreditar em nós. Deus acredita em nós, Deus acredita no nosso potencial mais do que a gente acredita. Então a gente precisa investir no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento intelectual. Se você percebe que você ainda tem erros de português, erros de concordância, muda isso, trabalha isso. Como é que eu aprendo a falar melhor? Lendo. Quer um livro com uma gramática mais perfeita do que a Bíblia? Não tem. E também não assistindo gente que fala tão errado ou mais errado do que você. Por exemplo, gíria é tão ruim como falar português errado. Aí você fica ouvindo gente. Uma coisa hoje, por exemplo, o que é um estraga-cérebro? Podcast. Esses podcasts de assuntos que não tem nada a ver com algo que vai te levantar. Você fica assistindo podcast de gente. Vou dar um exemplo. O homem assiste muito isso. Não são todos, mas é um público praticamente masculino. Você vai assistir um podcast de jogador de futebol. Tem um monte aí. Primeiro, os entrevistadores ele já tudo é na gíria. Tem cada palavra assim que algumas você nem sabe o que significa.
Mas você aprende, você começar a ouvir toda hora, daqui a pouco você tá falando igual, você nem sabe o que significa e você tá falando igual aqui. Tem palavra que a gente não sabe qual a tradução dela em português, mas a gente já sabe falar que aquilo tá significando alguma coisa. É o linguajar deles, né? Você sabe, nem toda palavra tem tradução literal, né? Tem coisa que gíria, né? É isso. É a gíria. Ou às vezes é o hábito, né? É igual saudade, que dizem que não tem a tradução para o inglês. Tem o sentir falta, uma coisa assim. Né? Então, aí, isso é uma coisa hoje que a gente precisa falar, né? Às vezes você assiste esses podcasts aí de gente que e você fala, não, é porque é programa de macho, é programa de homem. Mas que tipo de programa? O que tá te acrescentando? O que tá te acrescentando? É de Tem homem? programas Legal. E programas, mas né? não tá te acrescentando. Por exemplo, você vai ouvir jogador de futebol que já não é mais jogador de futebol. O que acrescenta? Essas histórias, como é que eles chamam lá? O nome como é que é o nome? Eles usam muito essa expressão, não é treta que fala, Qual que é o sentido? É aquele, quando eles estão... Batalha, debate? Não, a resenha. Não, porque a resenha... eu vou contar uma resenha aqui. Ixi. E valeu pra ele? Não valeu. Ganhou o jogo? Não ganhou. Fez a diferença? Não, é só conversa, sabe? Conversa promíscua, conversa de coisas que... Tem coisa que você ouve, se você tem um pouquinho de inteligência, você fala assim, isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas o cara tá ali, ele tem que falar alguma coisa. Outra coisa também, podcast de policial. Você já reparou que o policial tem tanta gíria quanto bandido? A polícia é assim uma coisa que a gente pensa também. Por que hoje a polícia é tão atacada? O meio, né, não, mas antigamente, falam, né? antigamente o militarismo ele tinha aquela coisa assim, opa, a gente não é igual. Era a marca, né? Esses dias o Jontas mostrou para mim, o Jontas não, eu não sei se foi o Jontas, né, que mostrou, o pessoal colocou assim, né? Se o Brasil tivesse que entrar na guerra e depender do exército, ele colocou 2 soldados que tinham acabado de receber né? Eu não sei o nome da graduação, sei lá o que, e eles andando ali falando. E aí você vai assistir esses podcasts de policial que não tá mais nativa, primeiro é gíria só. Aí você vai falar, não, mas esse negócio de língua portuguesa, opa, aí não, isso é um negócio muito importante, porque quando você chega num lugar... ter essa identidade você valorizada. Você não pode chegar num lugar falando menos. Você sabe por quê? Quando um homem tá num ambiente onde todo mundo fala correto e ele não sabe falar, ele dá uma intimidade. Dá uma insegurança. É isso Agora, aí. Você não vai ficar inseguro se todo mundo fala gíria e você fala corretamente. Exatamente. Você não fica inseguro. Quem vai ficar inseguro serão os outros. Os outros que vão começar, talvez até vão te zombar. Nossa, fala tudo certinho. Não, eu tô falando correto. É o correto, não é certinho, língua. Né? Eu tô falando o que Você que tá falando tudo errado, né? Você que exatamente. tá fora do padrão correto. Exatamente, porque a gente vê as pessoas aceitando esse padrão baixo. Porque tem programas. Tem aquele que você vê, vai me acrescentar. Eu estou ouvindo um professor falando, eu estou ouvindo um empresário dizendo como é que foi Estou ouvindo uma história de sucesso. A ascensão dele, né? A superação dele, né? Então tem situações. Ou mesmo aqui, igual agora, pouco, a gente tá falando de animal. Sim. Mas é um animal que você pode parar e pensar. É verdade, eu não tinha parado para pensar. O jacaré, ele é lento. Ele é lento, mas ele não é passivo. Não. Quando ele age, ele vai agir certo. Ele eu coloquei outros 2 aqui, um é lento. Ele age na hora certa. Isso, ele não vai perder a oportunidade. Literalmente ele economiza energia para o momento certo, ele não fica desperdiçando tempo e energia com coisa errada. Como você falou, ele come uma vez por ano, e quando ele come vale o ano, É. valeu então esperar, né? Valeu, exatamente. Então, mas tá vendo, ó, é uma conversa, é uma direção que daqui a pouco, quando terminar o programa, isso vai te levar a pensar. Eu mesmo aqui, cada vez que ele, quando ele tá falando aqui, eu tô pensando na minha vida, pensando, é verdade, tem coisa aqui que se eu tivesse esperado e não me precipitado e não deixado a ansiedade, eu teria um resultado melhor, ó. Uhum. Então vale a pena esperar. Paciência, precisa de paciência. Como tem coisas também que se eu não tivesse ficado parado, passivo, porque eu vi oportunidade, mas deixa. Por quê? Por preguiça, por falta de hábito,
por pensar no que vão pensar de mim se der errado. Se der errado foi mais uma forma que eu aprendi de não fazer. Olha, mas vou que fazer, maneira legal de ver. Vou colocar isso em prática, vou me arriscar nisso aqui. Porque isso que é a passividade. É quando você pensa 1002 vezes e não faz nenhuma. Não fez nada. Perdeu tempo, perdeu oportunidade, ficou esperando que alguém fizesse para você, que aí é onde nós vemos o grande erro de muitos homens. Eles não receberam, eles dão a desculpa que não sabem, que não é deles, não é da minha personalidade, ninguém nunca me ensinou, eu não sei fazer isso, e não fazem nada. E alguém vem e faz no lugar deles, mesmo. E às vezes faz ruim, faz mal, estraga, e ele vai ter que aceitar o estragado, porque ele nem fez. Quantos homens, igual eu estou dizendo? A gente tem isso todo ano na igreja, até o culto, né? O culto, que é uma base para a palavra de hoje, quando eu estava assistindo o culto, eu estava nesse culto pessoalmente lá na Taquari em 2023. Você também estava. Eu lembro desse culto, até na hora que eu estava assistindo ele, inclusive um culto que tem muito homem, todo homem devia assistir esse culto. Todo homem, porque o final dele fala de pai, né? O pai que a pessoa teve, o pai que ela não teve, ou o pai que ela é. E eu lembro, nesse dia, a hora que eu estava assistindo o culto, eu lembro que no final desse culto, o que teve de homem que me procurou e que se sentiu um verme. E não é aquele verme que a Bíblia diz, não. É um verme por quê? Porque o homem que não assumiu o filho. E, mas meu pai também não me assumiu. Então. Ok, seu pai errou. Mas você não precisa continuar o erro do seu pai. E aí, agora vi a vida do filho afetada. Um filho, como diria a bispa, ultimamente a bispa tem usado muito essa palavra, né? Quer dizer, a gente tem que estar atento com essa palavra na nossa vida. Achatamento. Né? A quantidade de homens que vieram buscar naquela época ajuda, que choraram, que ficaram arrasados, acabados, né? Porque viam o quanto eles estavam ativamente achatando os filhos. Não é pela atitude deles, não. Mas pela falta de atitude deles para com os filhos. A falta da presença deles para com os filhos. A falta da participação na vida dos filhos. Por quê? Porque teve aquele problema com a mãe, é pensão, é justiça, briga, e o pai simplesmente ele se afasta. Né? E depois ele quer que o filho, a filha, entenda, não, porque a sua mãe, não, porque a sua mãe fez isso, porque a sua mãe ela foi assim, não, porque a sua mãe ela agiu dessa forma comigo. Não importa. Não adianta depois você convencer. Você tem que colocar força, né? Primeiro, não sai dessa família. Segundo, não teve jeito, acabou acontecendo. Participa da vida dos seus filhos para que o dia da manhã você não arrependa. E seja aquelas histórias de filme americano, né? Do cara no dia de ação de graças, ou no dia do Natal, passar sozinho, tentar ligar pro filho, aí tem aquela imagem do filho com a família dele, ver a ligação do pai lá, né? E aí fazer isso aqui, ó. Tá escrito aqui, né? Pai. Father ou Dad, né? E o cara fazer isso aqui, ó. E o pai tá lá arrebentado, com uma garrafa de bebida, sozinho, né, num lugar muitas vezes que não é nada bom, tentando falar com o filho, vendo que o filho não está atendendo, imaginando que ele poderia fazer parte daquilo, que agora ele quer fazer parte da vida do filho, e o filho não quer que ele faça parte, porque quando o filho precisava, que era a hora certa... Não estava lá. Não estava. É isso mesmo. Então, pessoal, esse investimento é fundamental para a nossa vida. Daqui a pouco a gente vai começar os 52 dias. Né? Esses tempos eu ouvi uma pessoa que ela não estava vindo aos cultos e ela falou, eu estou me preparando para os 52 dias. Aí eu contestei a pessoa, né? Peraí, quando você estava numa outra situação pior, mais difícil, você conseguia estar sempre na igreja. Como é que então que você diminui e agora fala que está se preparando? Ou seja, se hoje você não está fazendo, como é que você vai conseguir depois? Porque não é quando eu chegar numa situação, eu tenho que me preparar para quando a oportunidade chegar, eu estar pronto. Daniel não esperou a oportunidade chegar, não deu os 3 anos, peraí, agora eu vou me preparar. O José não esperou, não, eu revelei o sonho do faraó, agora eu vou me preparar. Não,
eles se prepararam para que quando houve a situação, a oportunidade, eles puderam agarrar aquela oportunidade. Então, tudo é investir na hora certa. Então eu preciso mudar, é exatamente o que a gente está falando. Se você percebe coisas erradas, um jeito, uma gíria, às vezes no local que você nasceu, que você foi criado, às vezes com as pessoas que você foi criado, tem esse hábito, você precisa sair, como Abraão saiu do meio daquela cultura, daquela religião, daqueles hábitos, daquela cabeça daquela família, né? Que todo lugar tem uma cabeça, Região, tem uma cultura, um espírito ali. Então, tanto que quando ele manda o servo dele, né, ele fala, mas e se eu não encontrar? Eu então levo ele para lá? Volta. Não leva ele para lá, não leva. Ele fica sem casar, mas não leva ele de volta para aquela região. Mas não pode voltar porque é o retrocesso. Região. Então a gente precisa analisar o que eu posso melhorar no meu vocabulário, por exemplo. O que eu posso melhorar aqui no meu trabalho. Às vezes você parou no tempo. Às vezes você acomodou, você nunca mais fez um curso, você nunca mais leu um livro. Como é que você vai crescer? Como é que você vai ganhar 10 vezes mais? Toda oração de consagração dos dízimos e ofertas, a gente declara pelo menos 10 vezes mais. Mas a fé sem obras, ela é morta. Ah, Deus vai me abençoar. Como? Por quê? O que eu tenho feito? Né? É igual você fazer uma prova e falar, me deu branco. Não, peraí. Eu coloquei a coisa certa para que o Espírito Santo me ajudasse a lembrar? Porque o Espírito Santo não vai botar na minha cabeça, eu vou fazer a minha parte, eu vou tirar a pedra para que o Senhor faça esse milagre acontecer. Um exemplo que a gente viveu... Te dou um exemplo agora disso aí. O quê? Se eu for fazer a prova da OAB e fizer 7 dias de jejum, eu vou tirar 0, eu nunca peguei um livro de direito na vida. Então. O jejum, o que vai ter adiantado? Nada. Deus não vai ter participação nisso, porque Deus seria injusto de pegar o ímpio que estudou, que se dedicou àquilo, que se propôs àquilo e colocou a vida dele naquilo. A Bíblia diz que o sol, ele esquenta o justo e o ímpio, que a chuva molha o solo do justo e do ímpio, né? O céu pertence ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Quer dizer, se tem oportunidade que você não está agarrando, Deus não tem nada a ver com isso. Deixa eu dar um exemplo para você que aconteceu esses dias com uma situação com a Mariana, né? Ela estava querendo me dar um presente e ela não estava encontrando esse presente. Então ela encontrou em um lugar. Só que aquele lugar é um lugar que aquela pessoa, aquele vendedor, ele foi ensinado que aquele lugar, aquele estabelecimento tem uma cultura. Então, que ele só pode entregar num padrão, tem que ser num padrão alto. E ela estava querendo pegar uma coisa que estava no mostruário ali, não tinha mais, tinha acabado. E eu falei assim, pode ser esse daqui, pode ser esse daqui que está do mostruário. Ele perdeu a venda. Ele perdeu a venda, mas ele não rebaixou o padrão dele. Porque o que muitas vezes a gente faz? Nós, como brasileiros, infelizmente, ao longo da vida, por isso que a gente tem a palavra, tem Jesus, tem os exemplos, né? Tem pessoas para a gente se espelhar, para ter excelência, que é o que a gente está falando aqui, para não sermos passivos, que a gente, como brasileiro, a gente foi ensinado numa cultura que a gente sempre pode dar um jeitinho, sempre pode fazer concessões. Uma coisa que a gente percebe aqui nos Estados Unidos, percebe em outros lugares que as pessoas falam, por exemplo, na Alemanha, no Japão, né, que não existe jeitinho, é o que é. A pessoa não vai te fazer um favor, ela vai fazer o que é para ela fazer. A gente já acostumou no Brasil, às vezes a pessoa dificultar as coisas para esperar uma oferta de propina, toda essa palhaçada aí. E às vezes você não vai, você quer manter sua integridade, então você demora mais, você paga um preço mais alto, né? Você demora mais para ter aquele resultado, porque você não quis se submeter àquela cultura. Esse é um ponto. Aqui, não tem esse negócio, pelo menos a gente não tem, né? Deve ter em algum lugar, suborno, propina, tem todo exceção, lugar tem. Né? Você vê né? em filme aqui, tem. É óbvio, antes que alguém já falar, não, tem. Não tem, mas as coisas... Claro que tem, mas não é igual no Brasil, que é a regra. Está dentro de uma conduta. É isso, ó. Se você no Brasil é regra. entrar nesse quesito, você está dentro, acabou, eu te faço o negócio e acabou. Esse lugar... A gente acostumou na vida, né? E é uma trajetória que a gente tem que ir mudando essa mentalidade daquelas concessões. Não, eu aceito menos, você me faz um desconto, tal. Não. Tem lugares no mundo,
E essa loja, às vezes a Mariana até foi me contar de um jeito assim, a pessoa podia ter feito, né? Podia, e as meninas até falaram, né? É verdade, né, pai? Ela podia ter feito assim, né? Podia não ter complicado as coisas. Eu falei, peraí, filha, vamos só pegar uma lição disso daqui. Aquele cara, ele abriu mão do dinheiro porque ele tinha um padrão. Então, para entregar aquele produto, ele não podia simplesmente pegar um negócio que já estava aberto, dar um desconto e a pessoa levava na mão daquele jeito. Não. Os lugares que têm excelência, eles querem que você tenha uma experiência. Então, você vai ter um produto novo, limpo, numa caixa adequada, num padrão alto, num padrão elevado. Então, a gente tem que aprender, a pessoa perdeu uma venda porque ele tinha um padrão. E é isso que nós precisamos entender. Eu não me vendo, eu não me rebaixo a um padrão negativo. Então, se todo mundo fala errado, eu vou falar certo. Eu vou falar da forma correta. Tá todo mundo na minha casa é largado, é barrigudo, come mal. Não, eu não quero isso para mim. Eu tô vendo o cara lá, não consegue amarrar o sapato. Ele não tem energia, não tem fôlego na vida. Tá sempre querendo buscar um banquinho para sentar. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero ter um padrão elevado. Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou agir de uma forma excelente. Porque a palavra me ensina isso. Eu tenho gente que vence, que venceu e que pode ser um exemplo para mim. Então, eu não vou me rebaixar. Isso a gente tem que trazer para cada dia, para o dia a dia, seja no carro, seja no trabalho, seja nas roupas que você veste, seja do jeito que você se cuida, se trata. Você tem que ter um nível alto. Do jeito que tá bom. Aí eu vou ali só no mercado, ali eu vou botar qualquer coisa. Não. Saia da forma adequada. Você não precisa botar um terno, uma gravata para ir no mercado. Mas você sai digno. Não, eu estou em casa aqui. Não, os primeiros que você precisa se preocupar em como estão vendo você é a sua esposa, são seus filhos. Então você não aparece lá de cueca, descabelado, com a boca fedida. Não, você sai adequado. Você tem que sair cheiroso, com o cabelo arrumado, com uma roupa minimamente decente. Né? Então isso é o padrão elevado que nós não podemos nos rebaixar. Porque é igual uma expressão que a bispa já falou. Tudo está nas nossas mãos, pessoal. A decisão da nossa vida está nas nossas mãos. A chave está nas nossas mãos. De que adianta você dizer que tem um carro, mas a chave está na minha mão? Você pode falar, não, eu tenho um carro, mas se a chave está na minha mão, de quem tem o carro na mão antes? É seu. Eu tenho o carro na mão. De que adianta eu ter um cofre cheio de dinheiro, mas eu não tenho a senha? Não, mas o dinheiro é meu, o cofre é meu, mas eu esqueci a senha. Então você não tem nada. Então a chave está nas nossas mãos. Então eu tenho a chave, eu tenho a senha para abrir esse tesouro, para abrir esse cofre, para desfrutar dessas bênçãos. A palavra nos dá as direções. Mas se eu estou entregando para o diabo, se eu estou entregando para a passividade, se eu estou entregando para a cultura, a chave da minha vitória, então eu não tenho nada. Mas eu tenho promessas. Espera aí. Que promessa? Todo mundo tem promessa, mas eu sou um colaborador, eu sou um cooperador com Deus. Então eu preciso tirar as minhas pedras do caminho para que o Senhor te faça o milagre acontecer. Do contrário, a gente vai passar uma vida inteira na passividade e não na paciência. A vida inteira se parecendo com o bicho preguiça e não como um animal que é assertivo. Ele é determinado na hora certa, ele sabe passar pelo tempo, pelo processo da forma correta. Não é à toa que esses animais aí, como a gente está falando do crocodilo, tem histórias aí de crocodilos que têm mais de 100 anos. São gigantescos. Por quê? Porque eles aprenderam a arte de ter a paciência para cada coisa. Então, pessoal, se nós não entendermos isso, daqui a pouco a gente começa 52 dias. O que significa que o Anderson fala direto? Já foram 6 meses do ano. O que eu fiz já na minha vida? Eu continuo falando do mesmo jeito, eu continuo buscando do mesmo jeito a Deus, eu não tenho orado mais, eu não tenho buscado mais, eu não tenho lido mais a Bíblia, eu tenho apresentado desculpas, eu tenho falado que eu não gosto de comer diferente, eu tenho falado que eu não gosto de treinar, eu tenho falado que minha esposa que é o problema, que meu chefe que é complicado. Peraí,
Eu vou continuar apresentando que o mundo é contra mim? Ou eu vou dar condições para que essa situação mude? Eu vou dar os passos de fé. E não dá para também sair pela religiosidade, né? O que ele disse. Então agora eu vou fazer... Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar. Porque tem gente também que quando faz, não faz o que tem que fazer. Vai para aparência, para rituais, né? Vou dar um depoimento aqui. A semana passada eu falei, né, que eu já tinha dado meus passos para mudar. Teve um dia que no sábado retrasado, na verdade, né? Eu cheguei em casa, tal, né? Aí fui tomar o café com a Linda. Tinha uma balança do lado da mesa. Subi na balança e eu vi um peso ali que eu não lembro na minha vida quando eu já pesei. Já tive essa fase na vida de pesar até mais que isso. Mas aqueles dias eu tinha conversado com alguém daqui, né, que alguém tinha falado, aqui tem muito, aqui o povo é tudo mole, né, sabe? Não é tudo, né, mas muita gente aqui você vê, tanto homem como mulher, acredita-se pela alimentação, né, a pessoa ainda brincou assim, né? Você reparou quando o pessoal faz assim, a pessoa às vezes até magra, aquela coisa muito mole, tudo é mole, aqui é mole, tudo mole, né? E eu tava me sentindo inchado e tal, e coisa, e aí fui lá do lado, na hora do café, fui lá na balança e subi na balança. A hora que eu vi meu peso, e não é em libra não, é em quilo mesmo, né? Olhei meu peso e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu tô acabado, né? Eu tava acabado mesmo. Depois que eu vim pra cá, voltei a tomar refrigerante, eu fiquei mais de 3 anos sem tomar uma gota de refrigerante, tava comendo donuts igual o Homer Simpson, sabe, e comendo doce, assim, aquela ansiedade, eu comia doce o dia inteiro e tal, e coisa. E aí falei, hoje, não vou começar amanhã, vou começar hoje. Já no café ali na hora, né, a Ana tinha feito ovo e mais algumas coisas, eu falei, vou ficar só no ovo, né, no café e no ovo. Já nem o que eu ia além ali, tomei o café com a Linda, aquele dia já eu não tomei refrigerante, assim comecei. Pensa assim, eu já tô há 9 dias, não, 10 dias hoje, né? Sábado, mais 7, mais 2, isso aí. Eu tô há 10 dias, e assim, você passa cada necessidade não é a falta, é a vontade. É o hábito, porque né? se tem uma coisa que mexe com a gente, assim, que te deixa mal às vezes, é você ter vontade, você ter acesso, você ter companhia ali, todo mundo tá ali naquela, né? Vamos, esse é o dia da vitória que o Senhor te falou, tá aqui na tua frente o teu inimigo, né? E tá ali, né? E eu gosto, né? E ali não. Mudei algumas coisas, antes eu era radical, não tô comendo de tudo, mas tem coisa que não, agora não. Ou escolhe, hoje, né? Não, isso. Você escolhe, as refeições que eu tirei, as coisas que eu tirei, a quantidade que eu tirei, né? O que é nunca, o que é de vez em quando, tal. Eu tava falando para alguém ainda ontem. Eu falei, até agora eu não emagreci 1 grama, mas eu desinchei. E desinchou bastante, né? 4,5 quilos. Isso não é pouca Ontem coisa, eu comecei a fazer exercício. Mas assim, eu sei a vida que eu não quero. Então, mas 4,5 quilos em 9 dias é muita coisa e mostra que você estava inchado, inflamado. Demais, né? Muito inflamado. Você percebe, falta de força. Mas assim, pensa à vontade. Hoje é um dia que eu tô passando vontade, por exemplo. Ontem foi um dia que eu passei vontade. E todo dia eu vou passar vontade, é fato. Só que a hora que tem aquela coisa que você chega perto de não, eu vou agora não dá. Eu falo, não, o que eu quero? Se eu cedo agora, eu vou me acostumar a ceder, igual você disse, 6 meses. Que a gente faz pra gente. Aí, né? Que tá, eu falei, não quero essa vida. Hoje, né? Não quero essa vida. Não, eu não. E assim, eu entendi, eu não sou radical de nada nunca, não. Mas eu sei o quanto eu posso, o que eu posso e quando eu posso. Quando eu posso, legal. Então também eu já tenho que criar aquela reserva para quando eu posso, para não ser algumas coisas nunca. Mas quando eu não posso, realmente, eu não devo, não faço. Então isso, tem um momento que você tem que falar,
Você não quer falar. Homem, eu, por exemplo, não sou um cara que às vezes eu gosto de falar. Tem hora que eu não gosto de falar, não quero falar, mas é o momento de você falar. Você tem que se posicionar. É o que a gente está falando aqui, desde a tua língua. Esses dias eu falei para a Linda, ela veio com uma expressão tal, eu falei, ô. Não sei se você vai voltar a estudar português. Sim. Falei, não sei se você vai voltar a estudar português. Não vou deixar você falar desse jeito não errado. Né? Porque não sei se você vai voltar a estudar. Se não voltar a estudar ainda vai falar errado o pouco que aprendeu. Vai ficar assim ruim. O dia da manhã você vai conversar com um brasileiro. A língua é a nossa identidade. Então muito tem se perdido por conta desse desrespeito. É uma falta de respeito. É exagero. Não, é a nossa identidade, é a língua portuguesa. Ela falou assim, e as pessoas estão estragando você viu que tal pessoa falou tudo certinho? Eu falei, não, aquela pessoa falou como deve falar. Correto, é. Falei, você vai falar daquele jeito, você não vai falar de outro jeito. Não você pode. Sabe, acostumar a cortar todas os plurais, cortar a linguagem. Mineiro que corta o restinho da frase, né? Corta e tem a questão do verbo, né? Em vez de você falar, sabe, na colocação certa, na conjugação e na pessoa certa, né? Sim. Às vezes você começa a falar muito só no gerúndio, aquela coisa de... Não vai perdendo, né, a capacidade. É isso aí. E esses detalhes, pessoal, é onde nós vamos nos tornando a referência. Porque com certeza, é o que ele acabou de falar. Quando você olha uma pessoa, você vai no presidente, no diretor, você vê aquele cara, ou uma pessoa que você gosta aí que está lá numa entrevista, uma pessoa de sucesso, está lá falando corretamente, você acha bonito, né? A pessoa, você não sabe às vezes nem o que ela fez ainda, você está conhecendo ela. Mas só por ela ter uma postura, uma higiene, um jeito correto de se vestir, de se portar, falando um português correto, você vê, bom, essa pessoa tem um nível elevado, né? Uma pessoa que tem feito a parte dela, tem cuidado da saúde dela, tem comido melhor, tem lido, né? Não tem se acomodado na frente de uma TV, na frente de um celular, e perdendo a vida escorrendo pelas mãos, as oportunidades escorrendo pelas mãos, e ela vendo a vida passar e só reclamando das coisas. Então, não aceito para a sua vida, né? Vamos tomar as decisões. Lembra que a gente acabou de falar, a chave está nas suas mãos. Então, se você tem um carro e a chave está comigo, o carro não é seu, o carro está comigo. Então, pega a chave, pega as coisas para você, pega as oportunidades para você e cresça. Que dia após dia, semana após semana, você perceba esse crescimento na sua vida, crescimento espiritual, intelectual, ministerial, na família, no seu trabalho, em tudo nós temos que crescer. Veja, às vezes sua barba não está adequada, faz a barba, seu cabelo não está adequado, troca isso, suas roupas não estão corretas, muda esse perfil, muda esse jeito, né? Não aceita um padrão inferior. Não faça concessões como alguém colocou aqui, né? Para tirar a CNH no Brasil, né? Principalmente em São Paulo, aquela corrupção, aquela coisa que você não pode piscar 2 vezes ali, que o cara já anota ali para você ter que refazer ou te oferecer a oportunidade ali da propina. O famoso quebra. É o quebra, outra gíria, né? Qual que seria o ideal? A propina, o suborno, né? O suborno, né? Mas a pessoa já bota um negócio, é o quebra. Então você vê que isso vai entrando e a gente não percebe, mas a gente precisa ter, como minha mãe fala sempre, né? Mente ao corpo. Então, mente ao corpo. Eu não estou aqui existindo, eu estou atento ao que eu estou pensando, falando, fazendo, o padrão, o nível, a excelência, eu estou atento a tudo. E esse é um treinamento, como a bispa falou hoje na nossa reunião, o foco é como um músculo. Quanto mais eu treino, melhor eu fico. Então, treine o seu foco, treine como você fala, preste atenção no que você faz, como você trabalha, se você é de reclamar, se você ainda tem áreas na sua vida que você é preguiçoso para orar, preguiçoso para comer direito, enfim, analisa na sua vida e tome as suas decisões em nome de Jesus. Meus queridos, nós estamos aqui para encerrar aqui a Hora dos Valentes. Daqui a pouco você tem a reunião dos Eliaquins, aquele que Deus levanta e sustenta, e que você realmente ouça, né, esse programa aqui. Caso você perdeu alguma coisa, ele vai ser postado amanhã às 6 da tarde e você pode assistir novamente e pegar essas direções que nós estamos aqui falando e vamos crescer juntos em nome de Jesus.
Uma boa noite a todos, então. E já está indo, né? Ou não? Sim, pode boa fazer. Boa noite, então. E só aqui, eu só vi essa pergunta que acho que é a última do Wilson. Não tem a ver com ser mineiro, tá, Wilson? Não tem a ver. É um hábito, né? A gente sabe. Né? A gente também tá lá na divisa, de onde a gente vem, lá em Rio Preto. Isso, quem a gente, conhece, se deixar, a gente vai tem mais também sotaque de mineiro do que de paulista. Né? Porém, a gente também não pode relaxar, né? Mas não quer dizer que é uma regra do mineiro, né? Mas é uma tendência, entendeu? Aqui também tem. Um hábito deles, né? Um jeito de falar muito engraçadinho, muito gostoso de ouvir, né? Parece que todo mineiro é gente boa, né? E aqui nenhum lugar do mundo tem mais mineiro do que os Estados Unidos. É verdade. Né? Inclusive, na região de Governador Valadares, tem mais gente que nasceu em Governador Valadares nos Estados Unidos do que em Governador Valadares. Exatamente. Então, a gente sabe bem porque aqui a maioria dos brasileiros são mineiros. E a questão é a tendência, né? Todos nós temos alguma tendência. Igual eu falei, eu tenho as minhas, tenho que lutar com elas, algumas vou ter que lutar a vida inteira. E aquelas outras coisas que a gente já falou, né? Tem homem que tem a tendência de ser lascivo, ter uma carência por mulher, que uma mulher já dá uma atenção maior para ele já esquece, né, do respeito, que ele é casado, enfim. Tem um homem que ele tem a tendência para o dinheiro, tem um homem que tem tendência para as facilidades, igual o suborno da habilitação, né? A gente tem que estar muito atento e não baixar o nível, porque senão a gente cai no bicho preguiça, passividade. Quando você é passivo, alguém vai ser ativo no seu lugar, em qualquer lugar que você possa ocupar. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. Deus abençoe e até semana que vem. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.